Ezequiel 37:11 diz assim: Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança e fomos exterminados. Vamos ter uma palavra de oração? Pai, louvado seja o teu nome essa noite. Bendizemos, Senhor, pela tua palavra. Nós clamamos, Senhor, pela tua presença nesse momento. Eu te peço que o Senhor tire de mim toda mente humana e traga a dimensão do Espírito Santo daquilo que o Senhor quer falar. Livra-me das minhas opiniões, leva, Senhor, a minha mente cativa a Cristo. Eu peço que o Senhor também leve a mente de cada irmão que aqui está, de cada irmã cativa a Cristo. Dá, Senhor, toda a concentração necessária pelo teu Espírito Santo. De nós não temos nada, mas é do Senhor a palavra. Visita-nos, Senhor, nessa noite, mais do que o Senhor já tem nos visitado. Sê conosco, dar-nos da tua direção, em o nome de Jesus. Amém. Uma palavra muito conhecida, eu creio que a maioria de vocês já tenha visto essa palavra. E é muito pertinente para essa temática que nós estamos falando, da presença do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo e do enchimento do Espírito Santo. Então, o versículo 11 aí diz que esses ossos secos são a casa de Israel, eles estão com total desesperança, sentindo-se exterminados. E aí, pensando a nação de Israel, pensando a nação de Judá, eles estão vivendo no cativeiro da Babilônia. Ezequiel está na Babilônia. E Ezequiel vem de uma família de sacerdote, mas ele não exerce o seu sacerdócio, porque está próximo dele ter a idade de assumir, porém a nação é levada cativa para a Babilônia. Então pensa nesse conceito de família. Ezequiel é de Judá, de Jerusalém. Josias era um rei que seguiu aos preceitos do Senhor. A nação foi próspera, a nação foi rica. Eles ganharam muitas guerras, batalhas, e Josias então morreu. Depois que Josias morre, então novos reis assumem, mas eles não têm o mesmo temor ao Senhor que Josias tem. E com isso não dá tempo Ezequiel ter a idade suficiente para assumir o sacerdócio, e ele é levado cativo para a Babilônia com um grupo de pessoas, com 10.000 pessoas que vão para a Babilônia. Então toda a família de Jerusalém está na Babilônia. E por isso, dessa visão, dessa revelação, dele dizer que, no versículo 11, esses ossos são a casa de Israel. Eles estão mortos, eles estão sem esperança, eles estão distanciados de Deus. E aí eu queria pensar com os irmãos sobre esse enchimento do Espírito Santo na nossa família, na nossa casa. Porque às vezes nós temos essa dimensão do Ezequiel, que não dá tempo a algumas coisas, que nós não vivenciamos algumas coisas. Então nós olhamos às vezes para a família, e um tio nosso viveu um tempo com Deus, uma tia, um avô, um bisavô, e as gerações foram mudando e vão mudando a dinâmica de como Deus se move nessas gerações. São poucas as gerações que passam de pais para filhos, e a bênção do Senhor vai passando, eles vão obedecendo ao Senhor. Nós falamos disso na sexta-feira, da promessa do enchimento do Espírito Santo para os filhos, para os descendentes e para a família. Israel tinha essa promessa.
mas Israel abandona o Senhor, e o Senhor tem um modo de operar e uma maneira de operar. E aí, olhando para Ezequiel 36, que é um capítulo antes, existe uma narrativa falando a respeito de montes, colinas, desfiladeiros, campinas, vales e ribeiros. E eu fiquei um pouco refletindo, sobre essa linguagem, sobre esses espaços geográficos. Há uma dimensão de espaços geográficos. E na nossa vida, na nossa família, nós também vivemos esses espaços geográficos. Nós vivemos períodos da vida que nós estamos nos montes, ou nós estamos nas colinas, ou às vezes nós estamos nos desfiladeiros ou campinas, mas há momentos que nós estamos passando por vales, nós estamos passando por desertos, por dificuldades. Então é muito pertinente a Bíblia construir a geografia do Oriente Médio, de Israel, de Judá, mas essa geografia tem muito a ver com a nossa vida. E tem a ver porque quando você olha o Salmo 23, por exemplo, um pastor que conduz as ovelhas. Ele tira do aprisco, ele leva para o pasto verdejante, ele leva para a água tranquila, ele passa pelo vale da sombra da morte e ele chega na montanha. Então são períodos da vida, as estações da vida que nós vamos vivenciando na família, nós vamos vivenciando na nossa casa, e nessa caminhada precisa ter um elemento condutor. Um elemento condutor que é o enchimento do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que nos conduz. Porque o próprio Deus vai nos levar para o monte, o próprio Deus vai nos levar em colinas, vai levar em desfiladeiro, vai levar em vales e vai nos conduzindo. E interessante que a visão de Ezequiel, eles estão no vale. Não diz que os ossos secos estão na montanha, eles estão no vale. Eles estão num período difícil. E aí você vai entender isso quando você meditar um pouco no capítulo 36. Nós vamos ler a passagem do Vale dos Ossos Secos, mas eu queria voltar um pouquinho com você lá no 36, no versículo 16. Capítulo 36, versículo 16 diz assim: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, quando os da casa de Israel moravam na sua terra, eles a contaminaram com os seus caminhos e as suas ações. Os meus olhos, o caminho deles era como a impureza da menstruação. Por isso derramei o meu furor sobre eles por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que se contaminaram. Eu os dispersei entre as nações e foram espalhados por outras terras, segundo os seus caminhos e segundo as suas ações. Eu os castiguei. Quando chegaram às nações onde foram, profanaram o meu santo nome. Então veja que Deus vai dizendo que eles abandonaram o próprio Deus, eles começaram a adorar outros deuses, Deus os leva para outras nações, então Deus vai conduzindo eles nesse caminho geográfico de montes, colinas, desfiladeiros e vales. Então eles vão caminhando nessa rota como Deus vai nos conduzindo no dia a dia, Deus vai conduzindo a nossa família. Às vezes nós olhamos, eu olho para a minha família, eu começo a ver lá atrás o tempo que ia eu, meus irmãos, a minha mãe levava nós na igreja, e alguns dos meus irmãos já não estão mais nesse caminho, eles foram para outro rumo, eles tomaram outra direção. E assim são as famílias. Você vai olhando para sua família, você vai olhando os espaços e você vai notando como elas foram tomando rumos e o próprio Deus querendo conduzir, e as pessoas tomaram as suas decisões.
Então Deus está dizendo aqui que a nação de Israel, ela preferiu tomar os seus rumos, elas foram levadas para outras nações, mas quando chegaram lá, elas se contaminaram e profanaram o nome de Deus. Então ela sai de um espaço geográfico para um outro espaço geográfico. E aí o próprio Deus toma atitudes em relação a essa decisão de Israel. Quando ele diz no 19, eu dispersei entre as nações. Então o próprio Deus espalhou, o próprio Deus vai tomando atitude. Mas ele é tão rico em misericórdia, ele é tão bondoso em misericórdia, que ele usa alguns elementos para enchimento do coração. Ele vai tratar a mim e a você para nos trazer de volta, para nos tirar do vale, para nos tirar do deserto, para colocar-nos, às vezes, no caminho que Ele quer, ou na campina, ou na montanha. Cada um tem um estágio da vida que está. Alguns dos nossos irmãos já chegaram na montanha, já estão com o Senhor, já estão morando com o Senhor. Alguns estão nos pastos verdejantes, outros estão no vale da sombra da morte. Então, o elemento condutor é o Espírito Santo. E aí, Ivan, por favor, você põe o outro slide. E aí eu quero pensar com os irmãos, existe uma dinâmica aqui em Ezequiel 36 e 37, que é coração, ossos e madeira. Coração, ossos e madeira. Vou desenvolver isso junto com os irmãos aqui para você entender. Alguém cheio do Espírito Santo, primeiramente, é alguém com o coração transformado. É alguém que teve o coração trocado. Deus restaura Israel. Deus renova Israel. Mas ele começa tratando o coração. Deus começa tratando o coração. Ele pode renovar a minha vida, a sua vida, da nossa família, pode ser cheia do Espírito Santo, mas há uma necessidade de uma transformação do coração. Há uma necessidade de mudança do coração. E aí no Ezequiel 36 você vai entender essa dinâmica melhor, lendo aqui comigo a palavra e meditando junto comigo. No versículo 22 ele diz, portanto diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso. Isso que? Volta no 21, versículo 21, quando ele diz assim, mas eu tratei de proteger o meu santo nome que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Portanto, diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por causa de vocês que eu faço isso, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que vocês profanaram entre as nações para onde foram. Revelarei a santidade do meu grande nome que foi profanado entre as nações, o quais vocês profanaram no meio dela. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu manifestar minha santidade diante delas por meio de vocês. Eu tirarei do meio das nações, eu congregarei de todos os países, eu trarei de volta para a sua própria terra. Então Deus dizendo, vocês erraram, vocês distanciaram, vocês pecaram, vocês foram para longe, vocês traçaram o próprio caminho de vocês. Eu queria vocês no vale, eu queria vocês na montanha, mas vocês traçaram o próprio caminho de vocês. Mas eu vou trazer vocês de volta, eu vou resgatar vocês, porque tem algo em vocês que me pertence. Está em vocês o meu santo nome. Está colado em vocês o meu nome. É como se eu andasse com um selo aqui nas costas. E aí Deus diz, eu vou trazer você de volta, porque tem meu nome em você. Tem meu nome, você é separado, você é comprado. É o selo do Espírito Santo. É o selo da obra de Cristo. Efésios capítulo 1, Deus Pai tem um plano na eternidade
Deus Filho executou esse plano e Deus Espírito Santo selou, gravou no nosso coração, gravou em nós. Então, por mais que nós nos distanciamos do Senhor, por mais que nós saímos da presença do Senhor, Ele vai atrás para nos resgatar, porque há o seu santo nome colado em nós. Então, às vezes, nós nos preocupamos com a nossa família. Eu olho para os meus irmãos que estão distantes, mas eu tenho essa palavra: eu os resgatarei por causa do meu santo nome. Um dia eles levantaram a mão e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, e o Espírito Santo foi lá e selou eles. Então eles são alvos do resgate de Deus. Há o santo nome de Deus neles. A maior expressão do nome de Deus se encontra na cruz. A cruz é a maior expressão do nome de Deus. É na cruz que nós olhamos e vemos o seu santo nome. É na cruz que nós vemos o amor de Deus. É na cruz que nós vemos a justiça de Deus satisfeita em Jesus. E aí ele diz: há o meu santo nome colado em você. E aí Deus diz no 24, eu tirarei do meio das nações, eu os congregarei de todos os países e trarei de volta para a sua própria terra. Então aspergirei água sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo. Eu lhes darei um coração novo. Então o enchimento do Espírito Santo começa por uma troca de coração. O enchimento do Espírito Santo começa por uma renovação de coração. E aí ele diz, eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos e guardem e observem os meus juízos. Então é uma troca de coração. É uma troca interior. Então olhar e pedir o enchimento do Espírito Santo. Pedir um Pentecoste nas nossas vidas, pedir um Pentecoste na nossa família, é pedir: Deus, troca o nosso coração, troca o nosso coração de pedra, tira o nosso coração de pedra, derrama da tua água viva sobre nós, derrama, Senhor, do teu Espírito sobre nós, faz essa transformação, porque um coração de pedra, você já tentou lançar alguma coisa sobre pedra? O que acontece quando você lança alguma coisa sobre a pedra? Você joga uma outra pedra em cima de uma pedra, ela volta, bate e volta, não fica. Nada fica num coração de pedra. Precisa ser um coração de carne, um coração puro, um coração reto. Então, que o Senhor nos dê esse coração, que o Senhor nos transforme essa noite com um novo coração, um coração de carne, um coração transformado pelo Espírito Santo. E ele diz: porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andes nos meus estatutos, guarde e observe os meus juízos. Impossível andar nos estatutos, impossível cumprir os mandamentos se não for por Cristo, em Cristo, e se não for pelo Espírito Santo. Ninguém consegue cumprir os estatutos de Deus. Ninguém consegue cumprir se não for pelo Espírito de Deus. E ele diz: eu porei o meu Espírito em você, para que você possa cumprir os meus estatutos, para que você possa cumprir as minhas ordenanças. Então, a necessidade de um coração novo, um coração transformado, mas a necessidade de andarmos e vivermos pelo Espírito e com o Espírito. Então, o Espírito habitando em nós, o Espírito caminhando com nós. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo
e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as suas impurezas, e farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vocês. Então, uma promessa de restauração para Israel. Alguém que está na Babilônia, alguém que está nos seus caminhos, alguém que não está caminhando conforme Deus caminha. A primeira caminho que Deus trilha é uma transformação de coração. E uma transformação de coração com o enchimento do Espírito Santo. E com a confirmação de identidade. Agora vocês são os meus filhos. Agora eu sou o Deus de vocês. Não é mais Baal, Deus de vocês. Não é mais A, B, C ou D, nenhum ídolo Deus de vocês. Agora eu sou o Deus de vocês. Agora vocês têm uma identidade. Agora vocês são salvos. Vocês têm o meu nome colado em vocês. Por isso que eu resgatei vocês. Então essa promessa de enchimento do Espírito Santo. E Deus então começa a tratar com aquelas nações que julgaram Israel. Deus começa a tratar com eles. E aí no capítulo 37, Deus fala de um segundo ponto de restauração. Então eles foram para aquelas nações, eles profanaram o nome de Deus, eles envergonharam o nome de Deus, mas Deus deu a promessa que daria um coração novo para eles, que restauraria o coração deles, que colocaria o Espírito Santo neles, mas eles ainda estão no vale. Eles estão vivendo o vale. E eles não só estão no vale, mas eu disse vivendo, mas eles estão mortos no vale. Eles estão mortos espirituais. Eles estão na Babilônia, eles estão plantando, edificando casa. Deus disse lá em Jeremias 29, para eles plantarem, fazer casas, ter família, mas espiritualmente eles estão no vale. E Deus então dá uma visão para Ezequiel e mostra claramente esse espaço geográfico. Isso me deu um temor em ver tanta gente que está como aquela nação, plantando, fazendo casa, edificando, tendo família, mas estão mortos espiritualmente, estão no vale de ossos secos. Veio sobre mim, vamos ler junto 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale. Estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, será que esses ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então ele me disse: profetize para estes ossos e diga: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos e se ajuntavam cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram carne e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito:
Assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Glória a Deus por isso. Então, dentro desse pensamento, coração, ossos e madeiras, Deus começa a tratar o coração, Deus troca o coração, Deus tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Para além de trocar o coração, ele coloca o seu Espírito Santo. Mas parece que ainda está no vale. E quando olhamos para o vale, é uma multidão de ossos secos. O texto ainda dá uma adjetivada aqui: sequíssimos. Ou seja, quanto tempo aqueles ossos já não estavam lá? Há quanto tempo não havia que a nação de Israel estava distanciada do Senhor? Quanto tempo? Imagina de Êxodo 19 até aqui. São vários e vários anos sem cumprir a aliança do Senhor. São vários anos. Entra um rei bom, vai, volta. Entra outro, vai, volta. E peca, e volta a pecar. E nada deles se afirmarem. E aí Deus traz essa visão a Ezequiel. E nós olhamos para os ossos secos, na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, e nós queremos resolver. Nós criamos as nossas próprias soluções. Nós tomamos as nossas direções. E Ezequiel é muito sábio, porque Ezequiel não toma essa direção. Deus pergunta para Ezequiel e ele devolve a pergunta para Deus. Tu sabes, Senhor? Tu sabes, Senhor? E Deus dá uma só ordem para ele. E nós deveríamos aprender com essa ordem. Deus só dá uma ordem para ele. Profetiza. 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 É a mesma palavra que Paulo dá para Timóteo. Timóteo, prega a palavra. Timóteo, prega a palavra. Então nós olhamos dentro da nossa família situações que são situações de vales de ossos secos. E aí são também coração de pedra. E aí nós queremos dar conselho, nós queremos aconselhar. E coração de pedra não recebe conselho. Coração de pedra e vale de ossos secos só recebe a palavra do Senhor. Só recebe a profecia do Senhor. Só recebe essa palavra. Então olhe para os corações de pedra, olhe para os vales de ossos secos e profetize a palavra do Senhor. Profetize a palavra do Senhor. Não há outro caminho. Hoje pela manhã nós tivemos um exemplo claro aqui. Quem estava de manhã viu. O pastor Silas, num determinado momento, diz: eu vou fazer um comando espiritual. O que ele fez? Ele profetizou para o reino das trevas a vitória de Cristo. Ele profetizou: nós somos mais vitoriosos que Cristo. Ele repreendeu o poder de Satanás na vida das pessoas. Ele não aconselhou ninguém. Ele profetizou a palavra. Então Deus está falando isso aqui para Ezequiel. Ezequiel, profetize a palavra. E a primeira coisa nessa profecia dele ou nesse ato de profetizar, é que esses ossos precisam ouvir. Eles precisam ouvir, eles precisam ter os ouvidos abertos. Então, o primeiro comando que ele dá é um comando de ouvir. Ele diz aqui no versículo 4, então ele me disse, profetize para que esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ouçam a palavra do Senhor.
Imagina, nós olhamos para as nossas situações, parece loucura, né? Parece loucura, mas é a palavra de Deus. Você lá na sua casa, lá na sua empresa, diz: "Ô osso seco, ouça a palavra do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Situação A, B, C, D, ouça a palavra do Senhor. O Senhor diz isso, isso, isso e isso. O Senhor diz que eu sou filho amado, que eu sou separado, que eu sou ungido. O Senhor diz isso. Ouça, osso seco." Parece que há bloqueio nas nossas mentes. Parece que há bloqueio, mas que o Senhor nos dê essa dimensão de olhar e dizer: o enchimento do Espírito Santo passa por uma transformação de coração, passa por uma ressurreição. Ossos secos precisam de ressurreição. Nada mais que isso, ressurreição. Ressurreição. Efésios diz que nós estávamos mortos nos delitos e pecados, e Ele nos deu vida, vida, ressurreição, ressurreição, ressurreição. Ossos secos precisam de ressurreição, nada mais. Coração precisa ser trocado. Vamos, pode deixar aquele slide. Coração precisa ser trocado e enchido do Espírito Santo. Ossos precisam de ressurreição, e essa ressurreição começa no ouvir. Ouçam a palavra do Senhor. E aí ele diz: assim diz o Senhor a esses ossos secos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão, e vocês serão ressuscitados, e vocês voltarão à vida. Então é um comando, é uma palavra que traz da parte de Deus para uma ressurreição daqueles que estão vivendo no vale de ossos secos. Não é gente que está na montanha, não é gente que está no pasto verdejante, mas é gente que está no vale, vivendo o vale, se por desobediência ou se pela própria mão de Deus que levou até o vale, mas precisam de ressurreição, precisam de vida, vida do Espírito Santo. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e o cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, que eu sou o Deus que existe. Quando eu restaurar vocês, vocês testemunharão. Vocês dirão: não havia pele, não havia tendões, não havia carne, mas foi o Senhor que fez. Não tinha possibilidade nenhuma, não havia médico, não havia advogado, mas o Senhor fez. O Senhor colocou pele aonde não tinha, o Senhor colocou tendões aonde não tinha, o Senhor deu vida a ossos secos. É somente o Espírito da ressurreição, é somente o poder da ressurreição. Não dá para ter um enchimento do Espírito Santo se nós não nos encontrarmos com o poder da ressurreição, com aquele que coloca tendões, com aquele que coloca pele, com aquele que dá carne, com aquele que troca o coração de carne por um coração de pedra por um coração de carne, por aquele que enche o coração com o Espírito. Não dá para ter um Pentecostes se não tivermos o encontro com o Espírito Santo. Deus operou assim com Israel, e Ele continua operando com nós. Ele continua operando no dia a dia com nós. Devemos apenas profetizar. Devemos apenas nos colocar à disposição do Espírito Santo. E aí no versículo diante ele diz assim, no 7, então profetizei como me havia sido ordenado. Ou seja, Ezequiel obedece ao Senhor. Ezequiel não cria soluções nenhuma. Ezequiel, ele tem uma total dependência de
Deus, eu fiquei olhando isso e dizendo, Deus, como eu sou pecador. Como eu sou pecador, porque Deus dá uma ordem, às vezes você quer ajeitar a ordem de Deus, você quer colocar o seu dedo, você quer fazer do seu jeito. E aqui o texto diz, como me havia sido ordenado, da maneira que Deus me disse, da forma que Deus me disse, sem acrescentar e sem tirar, apenas profetizei, apenas disse aquilo que o Senhor falou que era para dizer. Apenas falei a palavra do Senhor e não falei a minha palavra. Apenas preguei o evangelho e não o meu evangelho, mas o evangelho de Cristo. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Houve o quê? Houve um barulho, um ruído. Coloca Atos 2 aí, Ivan, por favor, no capítulo Atos 2, logo no início. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, isso, 2:2. De repente, pode voltar no 1, Ivan. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu como de um vento, encheu toda a casa onde estavam sentados. Um som, um ruído, um barulho. Deus opera a manifestação do seu Espírito Santo através do som. Então, nós precisamos ficar atentos ao ouvido. Deus me dá ouvido. Deus me dá ouvido. O Senhor vai mandar um ruído. O Senhor vai mandar um som. E esse som é a presença do Senhor. E esse som é o Espírito do Senhor. Ele se movimenta a partir daí. Então é o texto aqui. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, houve um som. É a operação de Deus, é o modus operandi de Deus. Deus manda o seu Espírito Santo nessa dinâmica aqui de Ezequiel. Um som, um ruído, como de um vento. E os ossos que batia contra os ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes, e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Parece que está tudo certo. Parece que o vale agora está restaurado. Parece que há situações na nossa vida que nós olhamos, nós estamos no vale. Tem tendões, tem pele, tem corpo, mas não há espírito. Andamos, caminhamos pelo vale, temos essa dinâmica que temos tudo, parece que temos tudo, mas ainda há uma ausência do Espírito. Ainda há ausência do Espírito. Então ele me disse, profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito, assim diz o Senhor, venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Eles tinham carne, eles tinham tendões, eles estavam lá no vale, mas ainda estavam mortos. Ainda não ocorreu a operação do Espírito Santo. Deus diz então novamente para Ezequiel, profetize, profetize para que haja vida, para que eles tenham vida, para que esses mortos possam viver. É o que Cristo fez por mim, por você.
Nós vivíamos nesse mundo, nós andávamos nesse mundo, nós tínhamos pele, nós achávamos que tinha tendões, nós achávamos que tinha carne, mas nós estávamos mortos nos seus delitos e pecados. E veio o Espírito de Deus e nos resgatou. Veio o Espírito de Deus e nos tirou. E nos deu vida em Cristo. E nos vivificou, como Paulo diz aos Efésios. Ele nos vivificou. Ele nos deu vida. Profetizei. Ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles. Eles viveram e se puseram em pé. E formaram um exército. Um enorme exército. Agora está de pé. Eles ouviram, eles viveram. Eles ouviram a voz, os ossos ouviram a voz de Deus. E por eles terem ouvido a voz de Deus, eles voltaram a viver, eles reviveram. Que Deus nos dê essa graça de ouvir a sua voz. Que Deus nos dê essa graça de ouvir a sua voz. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes as vozes do Senhor, não endureçais o vosso coração, não tenha o coração duro. Ouça a voz do Senhor, é uma voz de restauração, é uma voz que quer transformar o coração de pedra em um coração de carne, é uma voz que quer encher o coração com o próprio Espírito dele, é uma voz que quer pegar os ossos secos no vale, os ossos que já estão sequíssimos, dá corpo para aqueles ossos, mas os quer colocar de pé, os quer colocar diante da presença do Senhor, os quer tornar exército. Hoje nós somos parte desse exército do Senhor. Hoje nós lutamos para resgatar aquele que está oprimido por Satanás. Nós fomos chamados para libertar os cativos do inferno. Nós fomos chamados para libertar. Nós somos esse exército de Deus, porque um dia nós ouvimos a voz do Senhor e Ele nos deu vida, Ele nos resgatou, Ele nos transformou o nosso coração. Mas ainda faltava algo mais para aquele vale de ossos secos. Eles ouviram a voz do Senhor, eles voltaram a viver, mas ainda faltava algo mais. Ele viu, era um exército grande. Eles eram um exército enorme. E aí o versículo 11 diz, que é o que nós lemos inicial. Está vendo esse exército, Ezequiel? Esse exército enorme. Este exército é toda a casa de Israel. Então ele me disse no 11, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Eles estão aprisionados na alma. Eles estão aprisionados na alma. Eles ouviram a voz do Senhor. Eles voltaram a viver. Eles formam um exército, mas eles estão abatidos na alma. Quantas pessoas estão na casa do Senhor? Quantas pessoas estão no exército do Senhor? Elas ouviram a voz do Senhor, elas receberam tendões, elas receberam carne, elas receberam a vida de volta, elas formam o exército, mas elas estão com a alma angustiada, abatida, aflita, elas estão se sentindo sem esperança, elas estão se sentindo exterminados. Angustiados, com a alma aflita, angustiada, elas estão, como Jesus disse, como ovelhas sem pastor. E aí se diz, mas Deus nos deu vida? Deu vida. Deus colocou tendões, colocou. Deus colocou pele, colocou. Deus os vivificou, vivificou, deu vida. Deus os enfileirou no exército. E aí Deus disse para Ezequiel, o que ele tem que fazer? Adivinha o que ele tem que fazer? Profetizar. Profetizar o quê?
A palavra. Olha o versículo 12. Ah, o exército está bonito, o exército está lindo, o exército está aí, mas esse exército está sentindo-se sem esperança, está com a alma abatida, com a alma angustiada. Portanto, profetizei, diga-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a sepultura de vocês e os farei sair delas. Ó povo meu, eu os levarei de volta à terra de Israel. Vocês estão se sentindo sepultados, vocês estão se sentindo dentro de uma cova, mas eu vou tirar vocês desse buraco. No literal da nossa língua, vocês estão se sentindo no buraco, vocês estão se sentindo na cova, vocês foram restaurados, vocês foram vivificados, vocês fazem parte do exército, eu sou o Deus de vocês, e vocês estão com esse sentimento de angústia, de aflição, com sentimento depressivo, com sentimento de morte. Ezequiel profetiza, diz que eu vou tirar eles da sepultura, diz que eu vou levantar eles, diz que eu sou o Deus deles, diz que eu vou levar eles de volta para a terra deles, diz que eu vou tirar eles do vale e vou levar para a terra que mana leite e mel. Eu vou levar eles de volta para Jerusalém. Eu vou levar eles de volta para o lugar da identidade deles, para o lugar onde está a família deles. Eu vou restaurar eles, Ezequiel. Profetiza. Então veja essa caminhada que Deus vai fazendo com esse povo. Montanhas, colinas e vales, transformação no coração, ressurreição de ossos, mas cura na alma. Alguém que agora é vivo, mas se sente morto. Eles estão vivos, eles são um exército, mas eles estão se sentindo mortos. E Deus diz, eu vou tirar vocês da sepultura, eu vou tirar vocês desse lugar. Abrirei a sepultura de vocês e o farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir a sepultura de vocês e os fizer sair delas, ó povo meu, porei em vocês o meu espírito, porei em vocês o meu espírito, e vocês viverão. Eu estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. E vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu cumprirei, diz o Senhor. Eu vou mudar a sua situação sentimental. Você está de pé, é um exército, mas você está se sentindo numa sepultura. Eu vou tirar você, vou levar você de volta para Jerusalém, simplesmente porque eu sou Deus e eu vou colocar o meu espírito em você. Então, Pentecostes na família é uma transformação de coração, é uma troca de coração. É uma ressurreição nos vales de ossos secos. E para finalizar, nosso tempo está bem curto. É uma junção de madeira. É uma junção de madeira. Depois você pode ler o restante de Ezequiel 37. Havia uma separação entre a nação, Judá e Israel. Quantas pessoas não estão vivendo essa separação dentro da família, ou dentro da comunidade de Cristo, estão separados. E Deus diz, eu vou juntar Israel com Judá. Vocês serão um só. Haverá perdão de Judá para Israel e perdão de Israel para Judá. Eu vou juntar vocês dois. Como eu junto duas madeiras e faço uma só. Eu vou ajuntar vocês. Então, um enchimento do Espírito Santo que passa por essa direção. Um coração trocado, ossos ressuscitados e renovados, e madeiras separadas que são juntadas pelo perdão de Cristo. Tudo isso nós encontramos em Cristo. Cristo executou tudo isso em nós.
Cristo nos deu um novo coração. Cristo nos ressuscitou. Cristo nos deu o perdão e ensinou a nos perdoar. Ensinou a viver em união. Tudo isso nós encontramos em Cristo. Eu quero terminar com um texto de Jeremias 31. Jeremias 31, do versículo 31 em diante. Deus deu uma promessa para esse povo. Diz Jeremias 31, no 31. Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tornei pela mão para o tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor, porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração a escreverei. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Não mais em papel, não mais em tábuas, mas no coração. Há um escrito no seu coração. Há um escrito no meu e no seu coração. Nós pertencemos a esse Deus. E Ele fará de tudo para nos resgatar. Ele é bondoso e misericordioso. Eu quero orar nesse momento, junto com os irmãos da intercessão. Nós vamos orar nesse momento, se tem alguém que essa palavra falou com você e você precisa dessa mudança de coração, você precisa de uma ressurreição, ou você precisa de uma unificação, você pode vir à frente, os irmãos da intercessão vai estar aqui. Nós vamos orar por você. Enquanto o louvor louva baixinho, um volume menor, nós vamos estar orando. Você talvez só quer um abraço, você só quer receber uma oração. Então esse é o momento que nós vamos estar fazendo isso. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos nessa noite por essa palavra, por esse tempo que o Senhor nos deu, que o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso, o Senhor é aquele que nos enche com teu Espírito Santo. É o Senhor que nos dá vida quando nós estávamos mortos. É o Senhor que nos alcança. Pedimos, Senhor, a tua direção para esse momento de oração. Ser com as pessoas que virão aqui à frente, Pai. Dá, Senhor, essa dimensão de um coração novo, um coração trocado. Tira o coração de pedra, coloca um coração de carne. Dá vida, Senhor, àqueles que estão mortos. Dá vida, Senhor, dá vida. Vida espiritual, vida, Senhor, dá vida, Pai, em nome de Jesus. E dá, Senhor, o perdão para aqueles que precisam do perdão. Em nome de Jesus, em nome de Jesus.